Guerra, né, que foi o grande, vamos supor assim, o grande motivador, né, do suicídio dele, né? Então, esse aspecto que as pessoas não conhecem, assim, ele jovem, ele criança, brincando na fazenda, ele jovem, arrogante, pedante, ele não fez um curso de direito, assim, não fazia uma faculdade na época, ele contratava alguns professores de interesse. Então, ele estudava aquilo que ele queria estudar. Santos Dumont alterna de momentos de extrema lucidez com outros que ele quase que esquece quem ele é. Então isso vai aos poucos trabalhando e destruindo ainda mais, né, a sua resistência psicológica. Colocando-se todos esses dois fatores e ainda levando-se em conta que de repente ele vê em 1932 o seu invento, o avião, sendo usado como uma arma de guerra, né, que ele havia condenado no início da década de 20, a utilização sendo usado como uma arma de guerra para matar brasileiros numa guerra civil, que é a Revolução de 32, quando ele vê aviões legalistas do governo de Getúlio Vargas sobrevoando a cidade para ir fazer o bombardeamento de um navio que se encontrava no porto, um navio constitucionalista. Então isso é a gota d'água que estava faltando, né, para ele, e num momento de descuido do seu sobrinho que tomava conta dele, ele comete suicídio se enforcando, né, com a gravata pendurada na porta do banheiro do hotel. É interessante que ele só conseguiu fazer isso graças ao tamanho e à leveza do corpo dele, né, se enforcar com uma gravata em uma porta de um banheiro. Então foi justamente em função de duas coisas que ele condenava anteriormente que acabou facilitando ele cometer esse ato extremo da vida dele. Então essa questão do suicídio dele não deve ser atribuída unicamente ao pacifismo dele, a esse pacifismo, como nós falamos anteriormente, pós Primeira Guerra Mundial, mas sim a esse pacifismo agravado por uma doença, por uma esclerose múltipla generalizada e até mesmo por problemas psicológicos que Santos Dumont já vinha demonstrando desde do seu período, né, de inventor, desde a época da virada do século XX. Então é mais interessante para fins políticos você criar a imagem que esse herói nacional ele entrou em depressão porque viu o seu invento sendo usado numa guerra entre irmãos. O Getúlio estava usando aviação contra São Paulo e Santos Dumont morre em São Paulo. Então essa mudança da história, essa liberdade que se toma da história, é para você criar o mito do santo. O Santos Dumont passa a ser um santo, é uma pessoa tão grande que não aguenta ver a morte dos irmãos. Mas, na verdade, a história não é bem essa, né? A história é um pouco diferente. Mas é também fato de que antes da Primeira Guerra Mundial, Santos Dumont oferece os inventos dele para a França usar contra, né, um inimigo, a não ser em um caso específico que o Brasil esteja lutando contra a França. Aí, no caso, os inventos são brasileiros, né, e não franceses. E, inclusive, o Santos Dumont, de acordo com um biógrafo dele, se alista no exército francês durante a Primeira Guerra Mundial. Então a gente fica numa situação assim, um tanto quanto estranha. Um homem que é pacifista se alista voluntariamente numa guerra, oferece os seus inventos para um país beligerante utilizar durante a guerra e depois ele se suicida por ser pacifista. Então fica uma questão realmente um tanto quanto complicada. No momento em que o médico fez a autópsia, o médico teria notado o tamanho um pouco exagerado do coração do Santos Dumont comparado a um coração normal. Então, ele teria, à revelia da família, retirado o coração e guardado o coração como propriedade sua, realmente, até com a criação da Escola de Aeronáutica na década de 40, aqui no Campo dos Afonsos, hoje onde se encontra o Museu Aeroespacial. E ele permaneceu com esse coração até a criação da escola, quando então ele entregou, uma vez que, na visão desse médico, aqui era o berço dos aviadores,
Então, nada melhor do que estar o coração do Santos Dumont, o inventor do avião, no berço dos aviadores brasileiros. Por causa da história das relações políticas do mundo no final do século XX e principalmente início do século XXI, com o 11 de setembro, com a polarização, repolarização forte do mundo, eu acho que vários países vão estar reconhecendo Santos Dumont como um inventor da aviação. Porque há uma posição atualmente de certo receio, de certa desconfiança com respeito à grande propaganda americana. E os americanos, né, os Estados Unidos, eles deram um erro banal. Eles construíram um avião dos Wrights e não conseguiram voar. Então, também foi uma notícia negativa que mostra que o avião não era capaz de decolar. No Brasil, eu veria como importante, sem dúvida, a reconstrução, na verdade, a construção de réplicas, né? Tem uma réplica que foi construída pelo pessoal de Caldas Novas, que é o Alan Calaça, é uma réplica voadora, né? Ele ainda não realizou os testes de voo com a réplica definitiva, ele realizou com protótipo. É uma aventura difícil, porque ia colocar o avião no ar, não é que ele não voe, mas é difícil de pilotar. Isso eu acho que é um ponto que seria interessante para o Brasil, ter uma réplica capaz de voar, mas seria também, e igualmente importante, você ter réplicas que não necessariamente voem, mas réplicas feitas com um nível de fidelidade muito grande para mostrar a perfeição de um projeto. O projeto 14 Bis é um projeto que não dá ponto em pingo d'água. Cada parte do projeto foi pensado, projetado, executado com muito cuidado e instalado na posição. Não tem nada supérfluo no avião. É impressionante isso. E o avião não sobrou. O avião se destruiu em 1907 e Santos Dumont estava na correria, não manteve o avião, pegou partes do avião para os próximos projetos. Então, obviamente que a Europa considerava ele muito mais do que aqui no Brasil. Ele só veio para cá depois de consagrado, vamos dizer assim. Então, o Brasil só aceitou, só reconheceu mesmo o Santos Dumont. Quando eu falo Brasil, é a massa, né, a grande população. Só reconheceu o Santos Dumont depois do grande feito. Sexta-feira, dia 10 de fevereiro, o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical inicia um movimento pelo aumento no valor dos benefícios e a recuperação do poder de compra de todos os aposentados e pensionistas. Presidente, como vive hoje o aposentado no Brasil? A situação do aposentado hoje no Brasil, né, ela é muito delicada, porque nesses últimos 15 anos, a maior categoria que foi mais prejudicada é o aposentado. Então, desde 91, que foi desvinculado os aumentos do salário mínimo para o restante, né, de quem ganha acima, e ali então teve um grande achatamento em todos os benefícios. Então, cada ano que passa, nós temos quase 1 milhão